dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui um pouquinho sozinha, minha parceirinha hoje não está aqui comigo, mas amanhã ela já está de volta. Agradeço a todos aqui que já estejam aqui no chat. Bom dia, boa tarde, Rubens, Vanessa, Tylon. Obrigada a todos que estão aqui junto com a gente. E hoje, né, iremos continuar essa live que tivemos na semana passada com a Carlota Marcílio, falou do Ruby, do óleo, na semana passada, e hoje estaremos falando da barrinha Quilari, né, os benefícios dela, e a tela também vai contar um pouquinho da atividade de campo que aconteceu, né, o que aconteceu no mês passado, e agora também está acontecendo esse mês, e aqui está ela, seja muito bem-vinda, Carlota. Olá, Carlota. Oi, gente, bom dia, boa tarde para todos, boa noite quem for ver em outro horário, né? Então, sintam-se todos cumprimentados. E eu estou muito grata de poder estar aqui de volta. Eu também estou adorando, adorei a nossa live da semana passada, né, para conhecer os produtos, né, eu particularmente não conhecia, fiquei encantada, né, com as propriedades que tem o produto, né, principalmente dos relatos que você nos contou, né, de todas as utilidades deles, foi muito importante para a gente ter o conhecimento, mas antes de mais nada, para a gente não esquecer que eu falei que a semana passada a gente não conseguiu apresentar, eu quero mostrar alguns vídeos, né, aqui, primeiramente, do Ruby. Ah, sim. Lubica, óleo hidratante corporal. E aqui também tem Nacional do Rejuvenescimento Quilari com o testemunho exclusivo da Maria Fernanda. Boa noite, eu sou a Maria Fernanda e eu vou estar contando um pouquinho da minha experiência com as barrinhas Quilari, né? Eu sou surda de um ouvido, meu ouvido direito eu não escuto nada, tenho perda de 90% de audição. Mas quando eu comecei a utilizar as barrinhas, a primeira vez que eu comi elas foi no pré-treino. Eu comi poucos minutos antes e depois fui fazer meu treino normalmente. E eu percebi que durante o treino eu comecei a escutar com o meu ouvido direito, que eu não escuto. Eu coloco os fones nos dois ouvidos e aí teve um momento que eu comecei a escutar a música. Enquanto eu fazia a musculação, eu escutava a música também pelo lado direito. Então, eu percebi que toda vez que eu comia a barrinha e eu ia pro treino, eu sentia que o meu tímpano ele é rígido, ele começava a mexer e eu conseguia escutar, embora por breves momentos. E eu percebi isso em casa também. Eu uso o meu aparelho auditivo no ouvido direito e em alguns momentos eu estava em casa e do nada eu começava a escutar. Eu achei estranho porque eu escutava o meu ouvido normal e eu tinha um aparelho, então ficava super alto o volume. Então isso me causava assim, um espanto no início. E eu também percebi que quando eu parei de comer a barrinha, eu parei por um período de um mês, para ver se realmente tinha a ver com a barrinha. E eu percebi que não houve uma grande melhora na minha audição. Eu percebi que só melhorava quando eu consumia a barrinha. Acredito que por conta do ouro monatômico, ele proporcionava, né, o funcionamento do tímpano melhorava bastante. Por enquanto esse é o feedback, mas eu sinto que pelo fato de, quando eu não consumir a barrinha, não significa que eu volte ao meu nível anterior de 90% de audição. Eu sinto que eu estou escutando melhor, mesmo sem o aparelho e mesmo sem consumir nos períodos que eu não consumo a barrinha. Eu percebo que ele não piorou, não voltou, mas também não passou a melhorar. É como se ele desse um up e estagnasse quando eu parasse de consumir a barrinha. Quilari, barrinhas proteicas. E aí, Carlota, me conta disso daí. O que é isso aí? Milagre? Olha, menina, eu realmente espantei quando eu recebi esse relato, porque foi num momento assim que eu estava questionando muito se era isso que eu devia fazer, se era a produção do Quilari que eu devia manter, né? Eu estava questionando, porque toda vez que a gente inicia uma ação, né, um projeto, uma coisa, ele é muito difícil no começo. A gente tem que fazer uma força danada para a coisa virar, né? E eu estava num momento assim questionando, eu falei assim, será que está certo o que eu estou fazendo? Será que é esse o meu compromisso? Será que, sabe, aqueles montes de será, aquele monte de interrogação. E aí eu tomei esse tapa na cara, né? Porque foi assim, tipo, acorda! Eu fiquei muito surpresa,
porque a Fernanda, até hoje, ela está em tratamento, né? A gente está fazendo isso, e ela está fazendo novos testes de audiometria, porque ela tem, acho que, os 25 anos, né? Está nessa idade, e ela disse para mim que ela tinha cansado de fazer, porque ela fez todo tipo de tratamento para poder ouvir, cirurgias. Ela sofreu muito para conseguir ouvir. Aí ela já tinha desistido disso. Ela falou, ela aceitou, ela usa um aparelho auditivo no ouvido e ela põe muito alto, porque ela tem perda de 90% de audição. Então, e daí, ela na primeira barrinha que ela comeu, não foi um consumo, foi a primeira barrinha que ela comeu como pré-treino e foi treinar. Ela falou assim, aí eu comecei a me sentir leve, Carlota. Os aparelhos não pesavam na minha mão. Eu tinha uma disposição que dava show. E aí ela falou assim, eu ponho o fone de ouvido para ouvir música, eu ponho nos dois para não perder, porque eu vivo perdendo o fone. Porque usa um só que no outro ouvido ela não ouve. E ela colocou nos dois. Aí, de repente, ela tomou um baita susto, porque ela estava com fone e ela começou a ouvir as notas, as músicas, os sons. Ela tomou um choque, ela falou assim, eu fiquei em estado de choque de alegria quando eu vi que eu podia ouvir. E aí, nas pesquisas, eu fui procurando para entender o que tinha acontecido com ela, né? O que de fato tinha acontecido com ela. Aí eu encontrei a explicação que ela mesma colocou que o tímpano dela era enrijecido. E para a gente ouvir, deixa eu mexer um pouquinho aqui, gente. E para a gente ouvir, a gente precisa que o tímpano vibre. E a frequência do ouro monatômico, que ele entra no nosso corpo, e eu vou explicar direitinho, mas ele fica emanando uma carga elétrica, e essa vibração de carga elétrica fez com que o tímpano dela, que estava muito rígido, começasse a amolecer, começasse a vibrar, entendeu? E uma vez que ele começou a vibração, ele não para mais, ele só estaciona, não Exatamente. regride. Não enrijeceu novamente, mas também não avançou. Aí, quando ela ficou um tempo sem comer a barrinha, que ela falou, não foi lá nem cá, ou seja, não voltou a ficar tão rígido novamente, mas também não melhorou, né? Não reduziu a porcentagem, né? E aí, você está acompanhando esse tratamento com ela? Estou. Olha que estou acompanhando. E agora ela falou assim, vamos parar um tempo para ver. E agora nós estamos retomando o tratamento, né? Porque ele é mais que um alimento, né? Ele é um superalimento. Então, nós estamos retomando o tratamento para ela com um consumo regular. Assim como comigo, consumindo regularmente, aconteceram umas mudanças assim que eu achei muito legal, porque eu falo, eu sou minha cobaia, né? Mas assim, sempre eu sou minha cobaia, mas com muita responsabilidade de pesquisa. Nunca no empirismo, sabe? Porque a gente não pode ir no achismo, a gente tem que ter dados, tem que ter fundamentos, tem que ter estudos até para ser cobaia, porque senão a gente pode se dar mal, né? Porque tem um fato assim que é relevante de eu colocar aqui, que é importante, sabe? É que tem algumas pessoas que estão confundindo isso, por exemplo, porque a argila, né, que a gente conhece, a argila Kimberlito, ela tem, acho que, se não me engano, 180 minerais. Só que conhecidos são só 120. Eu posso estar errada nos números, assim, mas é uma coisa nesse nível. E então, o que acontece? Algumas pessoas que, por estar consumindo o ouro, que eu estou colocando o ouro monatômico, mas foi um ouro preparado para ser ingerido, não é o mesmo
é o mesmo princípio, mas é um ouro para ser ingerido. Que quando eu comecei a pesquisar, e aí eu falei com o Urandir, falei, olha, Urandir, eu preciso do ouro monatômico, porque eu vou fazer um alimento que vai salvar vidas, que essa é a missão do Quilari, de salvar vidas, de dar energia, de despertar, enfim, para que a gente se conecte conosco mesmo, né? Conosco. Enfim, e eu falei, eu preciso do ouro monatômico que possa ser ingerido, não na medida como está. Então, eu recebi um ouro monatômico preparado para a ingestão. E nas dosagens milimetricamente feitas para que não prejudique a saúde. E algumas pessoas estão assim, talvez por desaviso ou empolgação, ou sei lá o quê, eles estão pegando argila, tá? E falam, argila é bom de comer porque é atômica, enfim. Tem toda a coisa boa da argila e estão colocando como você coloca chocolate, uma colher, duas de sobremesa, de sopa, no copo e tomando. Isso é muito grave, gente. Isso não pode ser feito, porque vai acarretar sérios problemas de rim e intestino mais adiante. Então, quando eu recebi o ouro monatômico, eu também eu me comprometi à seriedade da dose, que tem que ser milimetricamente. Então, eu, na época, comprei até uma balança de alta precisão para não errar na mistura, porque tem que ser tudo correto. E o Quilari, que é uma barrinha, gente, ó, tá? Ele tem, ele pode ser consumido no máximo 3 por dia, para não acarretar lá na frente. Agora não vai aparecer nada. E lá na frente pode aparecer, né? Então, isso é muito preocupante. E alguns leram, falam assim, não, mas na apostila do ouro monatômico, nos dados que estão soltando, a gente pode consumir. Aí eu fui até a apostila e falei, será que eu não vi direito? Eu fui procurar os dados, né? Atrás de dados, e aí eu vi que quando o MDPL chegar a 700%, nós estamos em 540, tá? Que então ainda falta. Falta, né? Magnetismo, densidade, pressão e luz, que é, vamos simplificar, a lei da gravidade, que não é do jeito que a gente conhece, e sim do MDPL. São os 4 fatores juntos que, em tese, damos o nome da gravidade, né? Mais ou menos isso. Para simplificar, para ficar entendível que isso é assunto para uma outra live, uma outra história. E aí, então, na apostila, então, a gente tem que olhar com olhos de ver que quando o MDPL chegar a 700%, nós estamos em 540, pode-se suavemente começar a ingerir a argila. O nosso corpo precisa ser preparado para o consumo. Agora, 2 colheres de sobremesa, 1 colher de sopa, num copo com água, mexer e tomar, isso não tem nada de suave, gente. Desculpa. Nem é preparado para fazer isso. É a mesma coisa de você pegar o gel que você passa no cabelo e tomar com água. Você vai fazer isso? Não, não vai. Então, não vai. Não, e por exemplo, a Flora pegou uma... Sabe aquelas amostras grátis que a gente recebe, às vezes, de cremes, de coisa? Ela pegou um creme que ela não leu direito, que era para o cabelo, e ela passou no rosto. E foi dormir. No outro dia, gente, a pele do rosto dela estava em carne viva. Porque aí que ela foi pegar o papel e leu que era do cabelo e não do rosto. Então... Acho que as pessoas têm que se atentarem a ler as coisas, né? Gente, é que nem uma medicação ou algum alimento que você não pode comer em excesso. Não é porque chocolate é bom que você vai comer o tempo inteiro, 24 horas por dia, né? Que você vai ter alguma desinteria. Então, assim, ou vai ter um problema glicêmico. Então, é a mesma coisa da barrinha Quilari. Ela tem, né, tem os seus benefícios, mas a indicação é o que está
na bula, né? Vamos dizer assim, né? É o que está ali. As pessoas elas têm que entender que a questão que tem, tanto a barrinha quanto os ingredientes dela, né, o Carlota, ela vem com uma indicação própria para aquele consumo, né? E que você vê vários ingredientes em vários, vamos dizer assim, até em barrinha de cereal normal, que tem lá a indicação, comer até tanto por dia. É exatamente a barriga Quilar, exatamente tem a quantidade específica para aquele ser humano no tal peso naquele momento. Então, assim, ultrapassar isso é por conta e risco da sua responsabilidade. Por isso que existe a dosagem, que você acabou de falar, a pesagem, né? Eu vejo isso porque quando, né, eu trabalhava em laboratório, a gente não podia errar uma pesagem, não podia errar uma miligrama, porque isso altera todo um produto, né? E isso é primordial, é a precisão, né? Sim, e é importante a gente, quem trabalha, que nem eu, estou trabalhando com essa coisa de energia, né? De frequências e de nutrição e de tudo mais, na verdade, eu nunca me imaginei trabalhando com isso. Menina, e eu vou dizer para você que eu não gostava de cozinhar, eu detesto cozinhar. Eu precisei, porque, na verdade, não era não gostar, era assim, eu vou dizer que o meu trauma do casamento, né, que não deu certo, ficou na cozinha. Então, quando eu ia cozinhar, eu queimava tudo. Tudo, tudo, tudo. Assim, porque vinham as lembranças, o emocional, né? E a cozinha, e aprender a cozinhar é energia, né? É uma coisa que você coloca o amor, que você coloca a raiva, que você coloca tudo. E sai a mistura. Imagina quem come isso, né? Ainda bem que as minhas queimavam tudo, que eu falava, mãe, eu preciso almoçar na sua casa. Eu queimei tudo de novo. Era algo ali mexendo com você, totalmente frequencial, Muito. Aí, o que aconteceu? Porque olha só como as coisas vão se encaixando, né? Aí eu me mudei para cá, eu já contei na outra vez que a mudança foi pesada, né? Psicológica, emocional, em todos os níveis, físico, tudo. E aí, num dado momento, eu falei, bom, eu preciso saber o que eu vim fazer, resgatar o que eu vim fazer. Eu mudei para Campo Grande para ficar mais perto do meu treinamento, para entender o meu destino, o meu compromisso, enfim, a minha missão, que todos nós temos. E de todos nós, a missão é igualmente importante. Não tem um que é mais ou menos. Não. Todo mundo é como uma engrenagem. Se faltar uma arruela, a engrenagem não funciona. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. E aí eu comecei a fazer o meu treinamento, a me dedicar aí todo final de semana. Eu ia sexta, sábado, domingo, segunda, ficava 4 dias fazendo as caminhadas, fazendo os treinamentos, fazendo tudo. E o que aconteceu comigo antes da criação do Quilari? Eu passei exatamente 4 meses, eu acho, mais ou menos isso, cozinhando diariamente. Aí eu falei, tem alguma coisa atrás disso. Isso não é por acaso, então eu preciso fazer as pazes com a cozinha. Entendeu? E eu precisei passar por esse processo. Então, como é que eu encontrei a cura disso tudo? Eu ia para a cozinha, pegava aquelas músicas assim, melada, que você pegava e escorria mel, assim, você pegava o telefone e escorria mel, de tanto amor que tinha nas letras e tal. Então, eram músicas escolhidas, canções universais, tudo que mexia na minha frequência para eu cozinhar. O trivial, era uma cozinha trivial, era um almoço da gente, era, sabe, assim. E aí eu passei 4 meses nesse processo, sem encontrar uma cozinheira para poder fazer, porque eu ensino bem, mas eu cozinhava mal. Ensinar, eu sou muito boa, mas na hora de ir na mão da massa, vinha tudo à tona, né? E eu passei 4 meses nesse processo. E eu achei isso muito interessante, porque eu não tinha tido a ideia da criação da barrinha ainda, tá? Então foi indo. E eu percebi
que cozinhar passou a ficar leve para mim. Então, aí eu falei, nossa, quando eu tomei consciência de que eu tinha conseguido curar essa ferida que estava aberta dentro de mim, que a gente acha que sarou tudo, mas sempre tem algo mais para ser, tem uma coisa no fundo do tacho lá que tem que ser limpa, enfim. Então, quando eu consegui fazer isso, aí eu continuando o treinamento. Então, eu estava em casa no processo de cozinhar todo dia, né? Final de semana eu ia para a fazenda, também cozinhava lá a minha comida, entendeu? E eu falava, poxa, eu estou cozinhando para mim, se eu não puser amor nisso, o que eu vou estar comendo? Do meu próprio veneno, né? E foi indo, foi indo, foi indo. E daí eu comecei nos treinamentos, caminhada. Eu emagreci acho que meio a 1 quilo por semana, de tanto que eu andava naquela fazenda. E subia morro, descia morro, e volta de lá e volta para cá. Eu preciso encontrar o meu caminho. Qual é o meu caminho? Qual é o meu compromisso? E quando a gente vai fazendo isso, a gente sabe que tem ali existe uma frequência forte, né? A pedra, o cobalto, enfim, toda a geologia do centro de Dáquila de treinamento, ela tem essa multifrequencial. E aí eu comecei, aí uma hora, um momento veio, vamos criar, né, um alimento. Falei, eu vou criar um alimento, né? Que vem a intuição vem, né? Vamos criar um alimento. E que alimento é esse? E daí foi vindo, eu vou fazer uma barrinha nutricional, algo que valha por uma refeição. E aí eu fui entrando nos detalhes do que eu queria criar. Mas ainda estava assim, na vontade, como é que eu vou dizer? Na mente, no pensamento. Então, quais são os passos para que a gente crie um alimento? Mas eu não quero fazer um alimento comum. Eu quero fazer um alimento que possa promover algo na saúde, que possa promover transformações na vida das pessoas. Então, aí eu vi a barrinha e eu estudando, porque a gente sempre estuda muito, e vi que na antiguidade, lá no Egito, em toda a antiguidade, os reis consumiam o ouro, eles usavam o ouro na pele, eles consumiam uma espécie de ouro, eles usavam até sapatos e sandálias feitos em ouro, por conta da vibração que o ouro tem. E quando eu comprei, então, e nesse treinamento a gente vai ficando mais sensível, né? Eu comprei uma pepita de ouro, mas não para fazer a comida, mas para meu espanto, quando eu comprei a pepita de ouro, eu comecei a ouvir um apito. Aí eu falei, nossa, de onde está vindo esse apito? Eu fiquei. Aí eu encostei. A sorte que tinha uma amiga junto comigo, assim, num grupo de pessoas, que falou: está aqui o apito, dentro do saquinho, onde estava a pepita. Era a frequência do ouro que eu estava ouvindo. Sabe? Muito sutil, muito fininho. Tanto que de um grupo de umas 8, 9 pessoas, só 2 conseguiram ouvir. Eu e ela. Que ela falou, é daqui, que eu estava ouvindo, mas eu não achava de onde. E ninguém ouvia. Falava, Carlota, você é doida mesmo? Então deixa por aí. Aí nós ouvimos, eu falei, é a frequência, é o que eu preciso para colocar no alimento. Então, aí eu cheguei para o Urandir e lá ele tem o conhecimento, ele abre a tela mental, que ele é um paranormal, enfim. E quando eu cheguei para ele falando, olha, isso, mas eu quero uma coisa, eu quero colocar o ouro monatômico. E nós não temos esse ouro ainda na versão que possa ser ingerida. Mas eu sei que você tem aí no fundo do baú, né? Esse ouro. Então, eu quero colocar esse ouro monatômico. Eu nem acabei de falar, ele falou, está na mão, o que você precisar. E ele acompanhou junto, ele estava em Dubai. Como é que está aí a pesquisa? Como é que está isso? Porque aí a gente se pôs a pesquisar. Então, nós fomos pesquisar tudo sobre alimentação que nós tínhamos dentro da biblioteca de Dáquila, né? Que a gente sabe que ali são informações mais puras, não deturpadas, né?
Então, fomos na biblioteca, foi a hora de sentar a bunda na cadeira, né? E pesquisar, e estudar tudo que tínhamos sobre alimentação. E né? Tem coisa naquela biblioteca. Nossa Senhora! A sorte que nós éramos uma equipe de 3 pessoas e cada um pegou uma parte e a gente reunia, trocava as informações. Então, foi um trabalho muito intenso, porque aí as idas à Dáquila eram de estudos. Tinha os momentos que a gente caminhava de noite e de dia estudava, entendeu? Fazia. E foi indo, foi indo. E o Urandir, ele falou, não, Carlota, está na mão. Tudo que você precisar está na mão. Aí, depois de um tempo, eu entendi que... Olha, gente, pus a blusa correndo. Depois de um tempo, eu entendi que a cada janela transmutativa, que é uma janela que nós estamos, que é uma mudança geológica na Terra, que é um processo natural, o qual a ciência não nos contou essa verdade, né? E nós costumamos fazer o que nós fizemos em outras janelas, na mesma época. Então, eu entendi que foi por esse motivo que eu acredito que o Urandir até esperava que eu chegasse nesse ponto, porque eu nem acabei de falar e está na mão. E algumas pessoas, mas o que você fez para conseguir? Faz 10 anos que eu peço. Eu falei, olha, eu não sei, eu acho que ele viu alguma coisa. E aí, a gente, continuando as pesquisas, eu descobri isso, que desde que todos nós daqui fomos habitantes de Ratanabá, né? E que desde Ratanabá eu trabalho com rejuvenescimento, com essa coisa de fazer a mistura de nutrição, de alimentação. E aí eu compreendi que, porque, embora eu fosse professora de artes, a vida toda aqui, nessa vida, paralelamente, eu estudei rejuvenescimento, suplementação, nutrição. Eu vim estudando. Nessa outra janela, você quer dizer? Agora, né, aqui onde eu estou. Então, eu sou professora de artes, mas que mexia com rejuvenescimento, suplementação e tudo mais, né? Que eu acho até que eu contei na outra nossa reportagem. Sim. Eu fui um monte de suplementos e as filhas falavam que eu era hipocondríaca. Exatamente. Quem não viu, semana passada a Carlota veio aqui também, falou da história dela, falou até da casinha que ela encontrou, que era igualzinha a casinha de Zigurates, falou, nossa, vou ter uma casa desse jeito. E isso, né, sei lá, nos anos 90, né, que foi que você falou? Os anos 90, 80? E, incrivelmente, hoje temos uma cidade com, né, essas casas com o teto abobadado, né, redondinho. Quem ainda não conheceu, né, a gente convida aí para ir lá na fazenda e para a cidade de Zigurates, que é uma cidade que aí vai ter um futuro nobre, vamos dizer assim. Sim. E assim, olha, algo assim, eu não entendo muito de tecnologias assim de computação. Mas vocês já olharam como é uma placa-mãe de um computador? Já olharam como é Zigurates visto de cima? Olha, nunca fiz essa comparação, mas... É uma máquina quântica, gente. Exatamente, porque o centro, né, ali da placa, depois daqui a pouco eu coloco aqui, né, o centro é onde está a pirâmide, né? Entendeu? Então, assim, a gente vai fazer isso daí, para mim, foi uma observação que eu fiz quando eu falei, porque assim, eu fui médium, né? Sou uma pessoa que tem essa sensibilidade, essa capacidade de ver as coisas. Um dia eu estava fazendo uma caminhada com o Diego, e eu falei, Diego, estou vendo sair daquele monumento menor, está saindo uma porção de risquinhos, uma frequência de risquinhos, assim, está saindo. Eu desenhei para ele o que eu estava vendo, que ele não via. Ele falou, essa é a energia escalonada que essa pirâmide emana, essa frequência, você está conseguindo ver essa frequência, né? Então, e aí, quando eu olhei, depois que eu vi isso tudo, eu falei, bom, tudo aqui, mano, as abóbadas, né, as casas redondas, a gente sabe que elas têm uma frequência quântica, enfim. E aí, a partir do momento que a gente olha de cima, eu olhei uma foto de cima,
E eu estava com um problema num computador velho que trocou a placa, e eu estava com a placa meio que na mão. E aí eu vi a foto, aí cai, sabe quando cai aquelas fichas assim? Falei, nossa, é uma máquina quântica. E a gente sabe que as pirâmides todas, né? Elas não são túmulos, como é dito aí, né? São máquinas quânticas, entendeu? Então, e isso é importante, né? Da gente Olha, ó, observar. já está alguma coisa pitando aí. Não, é que meu ar está congelando aqui, eu aumentei a Então, temperatura dele. Carlota, e a gente trouxe até essa temática das pirâmides como algo tecnológico aqui com o Marcos Rigo. Então, quem já acompanha aqui, a gente sabe que a gente também fez essa contestação e fez esse questionamento, o que aconteceu com todas essas pirâmides, e a gente tem em vários lugares, como Chichen Itza, Egito, Camboja, enfim, China, tem outra também no México, também, que é um pouco mais embaixo, no sul do México. Por que e aí é sempre a pergunta, né? As pirâmides viraram apenas esculturas grandes, aquilo ali não havia serventia nenhuma, aí era túmulo de um, túmulo da outra, e aí você observa a do Egito, né? Se você corta ela no meio, né? Você vê que tem alguma coisa ali que funcionava como se fosse um propulsor de alguma coisa, que a gente não sabe o que é, né? O alinhamento com as estrelas não é por acaso. Então, assim, existem vários fatores que foram fazendo um alinhamento, e a minha pergunta, e eu já falei aqui, quem é associado, que quiser escrever, essa é um convite meu agora. Qual será que era a missão de todas essas pirâmides distribuídas ao longo do mapa, vamos dizer assim? Eu já convidei aqui, agora estou fazendo o convite, né, para quem é associado, de escrever na revista. Se alguém consegue aí escrever, obviamente, com dados, né? A gente tem sempre com dados aí falando, né? Não pode falar. A gente tem algumas, assim, percepções. Exatamente. Né? E pode também usar como referência as apostilas de Dáquila, então pode sim usar como referência bibliográfica para isso. E, né, fala assim, qual realmente era a serventia de todos esses monumentos escalonados, né, durante o mapa. Isso aqui vai meu convite para a revista, quem conseguir ainda entregar, ou fica para novembro ou fica para dezembro. Não, porque tem muitas curiosidades, né, que a gente fica entendendo. Porque, na época, a anomalia magnética, né, esse fenômeno que está acontecendo, que se centralizou lá no nosso monumento escalonado, ele estava centralizado lá no Egito, lá naquelas pirâmides na época. Então, a gente sabe que é como um sistema mesmo de computador, né? Computador quântico, porque a gente sabe que as Amazonas estudavam isso, que os fortes estrelas foram construídos acompanhando a malha magnética da Terra nos pontos de maior frequência, enfim. E então eu acredito que as pirâmides elas tenham essa finalidade. Elas estavam estrategicamente posicionadas, né? E a construção delas, que é um enigma meio que até hoje, né? Que a gente já não é mais enigma para a gente, né? Porque a gente sabe que tinha muita tecnologia, muito mais do que a gente possa imaginar, né? Enfim. E elas foram posicionadas, e algo assim que eu percebo que estou assim estudando, mas ainda não concluí nada, mas a minha percepção é que o nosso monumento escalonado vai ativar Saqqara, vai ativar a pirâmide de Ratanabá, tá? Ele vai mexer, ele vai ligar esse circuito aí, mas de que maneira? Por enquanto, assim, é uma percepção. Eu não posso afirmar, não tenho dados para dizer é assim por causa desse dado, é assado por causa daquele dado. Não. Assim, observando essa conclusão, eu tirei, né? Eu cheguei mais ou menos quando eu fiz a comparação de que Zigurates é uma, como é que fala? Uma placa-mãe do computador chamado
sistema Terra. Entendeu? Olha, vendo por essa ótica, faz sentido, né? Porque a gente sabe que hoje a malha magnética que veio do Atlântico Sul, ela veio caminhando aí, obviamente, o presidente Urandir já sabia, há 30 anos atrás, sobre essa informação. A malha magnética, ela já existe há muitos anos. Assim, gente, a malha magnética ela já existe há muitos anos, os cientistas já identificaram. Agora, você saber a informação de que ela há 30 anos atrás iria se estabilizar no Mato Grosso, isso sim é inédito, né? Porque assim, a ciência ela consegue fazer algumas preventivas, mas até então, essa malha magnética ela podia se localizar em cima da África, ou ela podia ir para o norte, na Europa, enfim, ninguém sabia. Ou seja, há 30 anos, a gente saber, ou seja, a informação do presidente, saber que ela ia se estabilizar exatamente ali e que ali teria, em tese, um monumento escalonado pré-pronto, pelo menos a base precisaria estar pronta para quando essa anomalia estivesse encaixada totalmente de acordo com esse monumento, que seria um propulsor. Será, Carla? Eu acho que é. Porque eu tenho uma história que me contaram lá, que quando um topógrafo lá foi fazer meio que a planta das ruas lá de Zigurates, ele sugeriu que aquela avenida principal ali, sabe, que desce para a saída, não a que vem de Rábalon, a outra saída, ele sugeriu que a avenida fosse mais para baixo, que ali o solo era melhor, era mais... O Urandir falou, não. Ele precisa ser nessa direção, porque é nessa direção que é aqui que vai centralizar a energia magnética. Ela não lembro mais o termo que ele usou, a malha magnética, anomalia, alguma coisa assim. E ele, então, no início, há muito tempo atrás, ele já sabia, né, que era lá. Ele falou, é aqui que está a frequência, é aqui nesse ponto que tem que ser. Então, aí mudou, colocou a avenida, porque aí o cara, mediante isso, não pôde mais contestar nada, né? E foi para lá. Então, eu acho, assim, através dessa observação que eu fiz, então, por enquanto, é um caminho de pensamento, né? Que é um raciocínio, uma forma de eu estar raciocinando sobre isso. Mas eu não sou a melhor pessoa para estar falando sobre isso, né? Eu posso falar. A gente vai pesquisando, né, Carla? Eu trouxe aqui rapidinho a foto para quem não conhece. Essa aqui é que ela não está tão boa, essa imagem, estou tentando achar uma melhor, que é uma vista de cima, e tem sim, mas essa daqui é Zigurates, né? Quem Acho que essa foto observar uma placa-mãe, observa isso. Exatamente. Até tá. Essa aqui está até antiga, porque tem mais casa já, e já tem mais. Já tem uma base, já a base superior ali da pirâmide escalonada, que é bem no meio. Gente, é gigante, né? Quem já foi lá sabe como que é. Tem 60 metros, né? Por 60, se não me engano. Exatamente, é muito grande. E aí você observa, né? Em 2024, vamos parar para pensar, né? Em 2024, né, gente? O foco era a barrinha Aquilari, mas a gente acabou indo aqui para um assunto onde é muito. Mas a gente volta, porque está tudo ligado ao ouro monatômico. Porque está tudo ligado ao ouro monatômico, né? Mas se você for observar, em 2024, você para e pensar, quem em sã consciência estaria construindo um monumento escalonado, aonde, em tese, é uma das relíquias do mundo paradas, entende? Começa a falar, opa, em 2024, na era da tecnologia, na era da IA, na era onde dos robôs, alguém está construindo uma pirâmide que é exatamente, vamos dizer, uma réplica, tá? Igual a monumentos no século IV, 6 dos maias no Antigo Egito, há 5.000 anos atrás. Aí a pergunta, por quê? Né? Por quê? Porque eu quero? Não, né? Obviamente. Não existe mais segredos entre o céu e a terra do que a vã filosofia. Não tem uma frase famosa falando isso? Mas então, gente, falando nisso, porque assim, eu continuo as pesquisas, né? Eu continuo xeretando, eu continuo pesquisando. E assim, eu fiz, e como eu digo que eu sou a cobaia de mim mesmo,
Então, desde que do início da criação do quilário, eu venho acompanhando com exames fisiológicos, né, de várias espécies, para servir de base, porque é uma informação que não se tem. Porque o quilário é o primeiro alimento no mundo, né, que sai de Dáquila, que vai para o mundo, com ouro monatômico, puro. Não é um ouro forjado, porque é possível fazer esse ouro, mas precisa alta temperatura, tem toda uma parafernália cibernética, que eu gosto de chamar assim, para poder fazer a extração ou gerar esse ouro monatômico, que é uma alotropia do ouro, tá? Então, como que ele vai funcionar dentro do nosso organismo, tá? Então, todo mundo conhece os radicais livres, certo? Então, e a gente sabe que os radicais livres são os grandes vilões, né? Eles são vilões. Quem estudou química, terceiro colegial, tem que lembrar. Eles são os vilões da nossa saúde, certo? Então, o que acontece? Os radicais livres, eles são moléculas maiores ou menores. Então, vamos dizer, faz de conta que aqui é um radical livre. E eles têm muitos espaços vazios. Esses espaços vazios, essas moléculas dos radicais livres, que conforme o nível de estresse, o nível de intoxicação, a gente tem mais ou menos radicais livres no nosso sangue. Então, esses radicais, eles se grudam, por exemplo, aos telômeros do nosso DNA, que está ligado à longevidade, às proteínas, aos aminoácidos, a tudo que nós consumimos. E eles vão sugando as células até que elas morram. Então, eles vão oxidando as nossas células, tá? Então, como é que o quilário, como é que o ouro monatômico que está no quilário, como é que ele vai promover? Como é que ele vai funcionar dentro da gente para promover o famoso rejuvenescimento, tá? O que ele faz? Ele é ouro monoatômico, então ele é mono, ele é uma única molécula bem pequenininha. Ele não faz ligação nenhuma, ele não se liga a nada. Mas o que ele faz? A gente tem o radical livre, ele vai nos espaços vazios do radical livre e preenche todos. E estabiliza o radical livre. Com isso, o radical livre não consegue atacar mais nada. Porque ele não se liga ao radical livre, e vamos dizer assim, que ele, tipo assim, tampa a boca do radical livre e mata de fome. Se a gente for ver, e aí a gente pode estar na questão da química, ele pode não ter ele não pode se ligar, ou seja, ele não vai dividir elétrons, ele não vai dividir nem prótons. Então, ok, nessa ligação, ele não precisa, em tese, ligar, mas ele tem como se fosse uma indução. Ele fica ali, mas ele não compartilha elétrons. Ele vai, sabe por como? Por afinidade naquele espaço, mas ele não vai compartilhar os elétrons dele. Ele fica ali, tipo, quietinho no meio dos radicais. É como se ele pegasse assim, tampasse a boca dos radicais, eles matassem de fome os radicais. E aí os radicais são eliminados. Então, nesse momento, tá, que a gente consome, a gente consegue a longevidade, porque os radicais livres param de atacar todas as nossas células. Eles atacam o nosso organismo como um todo. Estão no sangue. Eles atacam o DNA, eles atacam tudo. Tudo que a gente consome. Eles se ligam para se alimentar, certo? Então, aí, a gente sabe que tudo na gente, nós somos organismos vivos, a gente sabe que de tempos em tempos todas as nossas células se renovam. Umas mais rapidamente, que nem a da pele, a cada 24 horas, tá? O nosso sangue, para ser um sangue novo, ele leva 3 meses, 90 dias para estar renovado, tá? Então, a gente passa por esse processo de constante renovação, tá? Então, passando por isso, o que acontece? As células sendo atacadas, né, com o radical livre, quando ela vai morrer, vamos dizer assim,
quando ela vai entrar em falência, ela passa a informação para a nova célula. Então, é como se a nossa haste do DNA, tá assim, quando a gente é novinho, ela está girando, 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 a gente vai ficando com a idade, ela vai diminuindo. Nesse processo de ataque, diminuição, assim, tá? Só para poder as pessoas entenderem. Os nossos genes da fita do nosso DNA vão se desligando, né? Os telômeros vão se rompendo pelo ataque, vão encurtando pelo ataque dos radicais livres, tá? Então, aí elas vão passando, é que nem aquele telefone sem fio, que vai passando a informação, chega lá na frente, uma coisa totalmente diferente do que de fato é no início, certo? Então, esse é o processo que causa o envelhecimento, as doenças senis vão aparecendo. Então, o ouro monatômico, quando ele entra no teu organismo, então, além dele estabilizar todos os radicais livres, eles param o ataque, então as células, né, o nosso corpo começa, opa, agora dá para a gente começar. Eles vão emanando uma carga elétrica, eles têm essa frequência, essa vibração, que eles vão emanando. Então, nesse processo, eles vão carregando as células de carga elétrica. E a cada troca de informação, a cada nascimento de uma nova célula, ela vai com um pouco mais de carga elétrica, tá? E passa para outra célula, que já vem com uma informação mais completa. E aí, quando ela vai para outra, ela já vai com uma carga elétrica maior. E assim é o processo de inversão do telefone sem fio. Pega lá atrás e vai voltando com ele até a informação correta. E aí, com isso, ele vai promovendo o rejuvenescimento celular e dos nossos órgãos internos. Que é isso que está acontecendo comigo hoje. Entendeu? E assim, com provas científicas, entendeu? E eu assim, eu fico, porque quando eu fiz os primeiros exames, gente, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a temperatura, que eu deixei um negócio congelante aqui. Os nossos, que nem os meus exames, quando eu fiz os primeiros exames lá, eu achava que eu me alimentava bem, só que tinha muitas coisas erradas, muitas nuances na alimentação que estavam erradas, e que a gente não tinha esse conhecimento, por isso que buscar conhecimento é super importante. Então, é um conjunto de muitas coisas, né? Então, quando eu cheguei em Dáquila, eu descobri que eu estava com 72% de toxina. Eu era mais toxina do que gente. E aí eu precisei fazer um processo todo de desintoxicação. E eu nem preciso dizer que meus exames estavam todos malucão, né? Todo assim. E a minha idade tem a idade cronológica e a idade fisiológica. A minha idade fisiológica estava 4 a 5 anos a mais do que a minha idade cronológica. Tá? E eu me considero uma pessoa que sempre teve a jovialidade em cima. Então, todo mundo, por exemplo, das minhas irmãs, embora eu fosse a do meio, sempre eu era considerada caçula. Sempre. Por conta de todo o meu processo de vida inteira, né? Então, e aí eu fiz os exames, eu falei, uau, então vamos lá. E consumindo e cuidando, é claro que não foi só o Quilari, foi todo um processo de desintoxicação, de prestar atenção no que eu estou comendo, de prestar atenção no que eu estou vivendo, nas letras das músicas, nos filmes, nas palavras, foi todo um processo, tá? E hoje, por exemplo, os meus exames, né, constam de uma pessoa pelo menos 23 anos mais nova do que a minha idade cronológica. Filha, gente, quem quiser encomendar a barrinha, já faz a fila aí, que eu já estou com o ticket. E aí, por exemplo, eu fui medir a minha idade cronológica, a minha idade fisiológica, que é através da balança de bioimpedância, tá? Então, eu estava 5 anos adiante da minha idade cronológica e hoje eu estou 5 anos
atrás da minha idade cronológica. Então, nesse período de 2 anos, né, a minha fisiologia ganhou 10. Tá? E eu fiquei super feliz, porque antes de mudar para cá, para Campo Grande, eu fazia os exames constantes, aqueles exames de rotina para ver, para acompanhar e tal, e tal. Então, eu tenho uma base boa de exames antes, para ver o exame de sangue, estava tudo desregulado, e eu tinha, e a gente faz também aquele ultrassom transvaginal e tal, tal, tal. E os meus ovários estavam em falência, Você me entendeu? falou. E eu esqueci de fazer o exame, porque é tanta coisa acontecendo que eu passei um tempo sem fazer. Passei 3 anos sem fazer esse exame. E eu fiz de novo. E eu fiquei surpresa, porque o médico falou assim: eu não estou entendendo. Ele olhava no papel, a minha idade. Quantos anos a senhora tem, de verdade? Eu falei: está aí no papel. Não, mas não pode ser. Eu falei: por que não pode ser? O que está acontecendo? Não, os teus ovários estão perfeitos. Está cheio de óvulos bonitinhos, estão perfeitos. Aí na hora não caiu a Ela tá ficha. chamando de engravidar de novo. Não, bem, essa parte está fechada. Mas eu, na hora, não entendi a coisa. Eu saí de lá, demorou para cair a ficha. Sabe? Assim, Mas a minha pergunta é: você já não faz, por exemplo, você já não tinha processo ovulatório mais, você já não tinha mais nada, e você não, voltou a produzir óvulos novamente. óvulos, novamente. Ele falou: está cheio de óvulos perfeitinhos, bonitinhos, papapá, papapá. Aí ele falou: você só precisa tomar cuidado para não engravidar, a mesma coisa. Aí eu falei assim: não, primeiro que eu não voltei a menstruar, não estou. Eu também tenho um lado que a gente tem que entender a questão hormonal, né? Então, porque quem faz a reposição hormonal tem câncer, isso é uma história esquisita. E o câncer acontece pela falta de hormônios e não por ter os hormônios. É claro que tem que ser os bioidênticos, né? Então, isso tem também, eu também comecei nesse processo faz um pouco tempo, vai fazer 1 ano ainda, né? Que eu comecei a fazer uma reposição hormonal para poder também fazer parte. Então, lembra que eu falei que não era só uma coisa, é É um um conjunto de coisas. processo, é um conjunto de coisas, né? A barrinha, só a barrinha não vai fazer um milagre, sendo que você sentou as Ela faz os dores. milagres dela, mas a gente tem que ajudar. Exatamente, não adianta você ter uma má alimentação, se intoxicar com outras coisas, vou dar um exemplo como cigarro, álcool, enfim, né? Ter uma alimentação totalmente desregrada, fritura, enfim, gorduras insaturadas, que não vai ser barrinha que vai fazer um milagre na tua vida, É né? tudo, Então, entendeu? Assim, academia que a gente tem que fazer, que na verdade faz 1 ano que eu peguei firme na história da academia. Eu sempre pratiquei esportes e tal, mas fazer musculação era uma coisa que eu, assim, não é a coisa que eu gosto mais na vida de fazer, entendeu? Não é. Mas a partir do momento que o médico falava para mim lá: Carlota, você tem que puxar ferro. Se você não puxar ferro, seus músculos vão enfraquecer muito. Então, lá fui eu para a academia começar a puxar ferro. Aí eu contratei que eu brinco, que eu falo que é um personalo, que é um personal, né, para poder orientar, e faz toda a diferença nesse processo, porque aí a gente se motiva, você vai na obrigação desse, não, tem que ir, tem que ir, tem que ir, e vou. E isso está sendo muito bom também. Tudo isso faz parte do processo, né? A desintoxicação, observar a nutrição, tomar cuidado com isso. É claro que não vou dizer para vocês que eu não como cacareco, porque eu como cacareco, entendeu? De vez em quando a gente dá umas enfiadas no pé na jaca, mas depois a gente desintoxica. Então, é todo um processo. E assim, e o que eu estou percebendo que no decorrer do tempo, cada vez menos eu ando enfiando o pé na jaca, entendeu? O que era uma constante começou a ficar mais longe. Por quê? Foi como quando eu consegui, porque eu eliminei, gente, mais de 20 quilos. Então, eu comecei, antes de chegar em Dáquila, que eu comecei em 2019, um processo que eu falava: eu vou voltar para mim. Eu nunca fui
gorda, obesa, eu estava obesa. Falei, essa não sou eu, então eu tenho que voltar. Aí eu ia nas nutricionistas e detestava tudo que elas faziam, porque tudo que eu tinha tirado da minha alimentação, elas punham de volta. Aí eu falei, não, não é isso, está faltando alguma coisa. Porque aí eu cheguei nesse processo aprendendo a me nutrir de verdade, a nutrir. E eu teve um livro que foi fundamental para esse processo, que se chama Alimente Bem Suas Emoções, que foi a partir desse livro que me deu o start. Eu falei, não, eu tenho que voltar para mim. E eu fui devagar, né? Tanto que comecei em 2019, e aí em 2020 foi a pandemia, que ficou todo mundo preso, todo mundo engordou, explodiu, e eu continuei no meu processo de emagrecimento, tá? E eu eliminei 20 quilos, porque eu estava mais... Opa, peraí, gente, eu bati no fio aqui. Eu estava acima do meu peso por um processo alérgico, que eu tive que fazer um tratamento longo com cortisona, sabe? E engordei, né? Eu tinha vontade de pegar, já acordava à noite, pegava a geladeira, punha no pão e comia. Mas é isso. E aí, então, a gente vai se resgatando. E hoje eu vejo que cada vez mais eu estou mais próxima do meu estado natural, que é isso que todos esses produtos que eu estou criando, eles vêm fazendo. Como o Lúbica, que eu aprendi a montar a bobina quântica, nanoquântica, na verdade, né? Para poder colocar o bioplasma aqui dentro, né? Depois eu falo, mas o bioplasma não é uma coisa que a gente não enxerga? Não. Ele está no ar, mas você pode captar ele através de um meio aquoso. Então, eu tenho bioplasma aqui, eu tenho bioplasma no Capila Quantum, que é o lançamento para poder ajudar a nascer cabelo, que é um processo, né? Eu ponho os alimentos, né? Eu uso ingredientes que foram fotonizados com isso para colocar aqui. E no Cagi também, que é o creme para o rosto, né? Ele não é um creme, é um sérum, né? Para o rosto, o Cagi, ele também tem o bioplasma. E é por isso que eles fazem esse efeito, porque qual é a função do bioplasma? É ativar a memória das nossas células, fazer elas voltarem ao estado natural, a como elas eram antes. Como elas eram quando recém-nascidas. Exatamente. Então, quando a gente usa na pele, rejuvenesce. Então, o Lúbica ajuda o processo de rejuvenescimento externo e o Quilari, o rejuvenescimento interno. Bom, agora nos fale como que as pessoas acham os produtos, para as pessoas saberem, quem tiver interesse, vai no Instagram da Barrinha Quilari, se quiser os outros produtos estéticos, como é que faz, como é que entra em contato? É pelo meu telefone, né, que é o mais fácil. A gente tem um site, mas o Quilari, vocês vão observar que, ó, ele começou com I, e aí ele passou por uma numerologia dimensional, e aí ele passou a ser escrito dessa forma, KYLLARY. Então, o site do Quilari, né, e o Instagram do Quilari é quilari.barrinha, mas escrito dessa forma, tá? E o site acho que é quilari.com.br, alguma coisa assim, tá? E pelo telefone, se vocês conseguirem divulgar o meu telefone aí, o WhatsApp... A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. O Instagram é quilari.barrinha, tá, gente? Então, quem quiser lá pode seguir e mandar a mensagem inbox, que acho que vocês atendem por lá mesmo. E Sim. Os outros produtos pelo site também a gente coloca a descrição e a gente deixa disponível o telefone. Carlota, minha querida, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Acho que a gente explicou bastante coisa, conversou aí, né, sobre outras temáticas também, mas que tem todo a ver com o ecossistema, né, de Dáquila, enfim, né, a questão do monumento escalonado, mas fica aí também a minha proposta para quem quiser escrever sobre as pirâmides escalonadas pelo mundo, aí para a próxima legal.
Seria muito interessante a gente ter essa perspectiva, principalmente agora com as referências e com a biblioteca de Dáquila fazendo referência bibliográfica e fazendo um comparativo, por exemplo, como a gente tem a construção do atual modo escalonado, e a Carlota aí trazendo também a questão da barrinha Quilari, falando dos efeitos positivos. Eu fiquei impressionada com a menina da audição, né? É algo impressionante, né? Ou seja, a gente vai conduzindo as células a cantarem. Eu falo assim que as células elas voltam a cantar do mesmo jeito que elas cantavam antigamente, né? Então você vai fazendo essa condução das células. É impressionante, a gente fica aí de boca aberta e eu acho que não existe melhor resultado do que as próprias pessoas com os seus testemunhos falando o que aconteceu. Você, tanto Carlota, falando do seu testemunho na questão endométrica, né, na questão de óvulos, VAR e tal, a mocinha falando da questão da audição, né, provavelmente... Tem muitos relatos aí. Relatos que a gente pode ir trazendo aí, a gente pode trazer pessoas virem aqui também falar dos próprios relatos após a ingestão das barrinhas. Bom, eu já vou encomendar as minhas, né, que eu vou falar aqui com a Carlota dos bastidores. E aí também vou falar meu testemunho de quais as diferenças, né? Né? Depois que a gente come, o que a gente sente. Teve um rapaz que ele é de Goiás, é do estado de Goiás, eu não lembro a cidade, acho que é Rondonópolis, se não me engano. Ele veio, comprou, levou as barrinhas, e a mulher dele é treinadora física. E ele não falou nada para ela. Ele levou a barrinha, olha, eu trouxe um chocolatinho para você, porque ela tem uma cobertura de chocolate, né? E ela comeu, falou assim, prova aí, né? Prova aí. Assim, meio desinteressada. Ela comeu, foi trabalhar, e ela voltou à noite e falou, o que tem nesse negócio? O que está acontecendo? Aí ela mandou o relato para mim, eu sou a mulher do Kessler. E aconteceu isso, eu comi, eu fiquei ligadaça, parece que eu estava muito mais consciente de mim mesma, sabendo o que eu estava fazendo, a minha força triplicou, a minha disposição, o meu pique, eu não entendi nada. E eles até hoje continuam provando, consumindo a barrinha. Porque o legal dela é assim, uma coisa que eu estou pesquisando e ainda eu estou entendendo, né? Que a gente ouve muito falar do ouro vibrado das Amazonas, né? A gente ouve muito essa história. E aí, o que está acontecendo comigo? Eu vou em alguns lugares, eu entro e eu fico olhando, onde eu estiver, eu falo, nossa, tem uma tela. Eu falo, estou vendo a malha magnética da Terra aqui, vendo e tal. Até eu perceber, né? Que um orientador falou, não é a malha magnética que você está vendo, é o teu campo que está dourado porque está saturado do ouro monatômico que você consome. Então, a gente não... A indicação, por exemplo, é nos primeiros 30 dias consumir uma por dia, mas não há necessidade disso, porque eu não consumo uma por dia, entendeu? O que é mais importante do consumo do quilari, do ouro monatômico, esse que pode ser consumido com tranquilidade, tá? É o cotidiano, é a continuidade do consumo. É a constância, né? Então... A constância. Se você consome uma ou duas, sabe, ou até 3 vezes por semana, porque ela é muito forte, é um alimento muito forte. Então, umas pessoas falaram, Carlota, eu meio que saturei, meio que fiquei enjoada do quilari, porque ele é muito nutritivo, é um alimento muito forte, ele é muito gostoso, muito saboroso e muito forte, né? Aí eu falei, isso daí é porque você internamente, você, tipo assim, encheu o seu tanque, né? E a partir daí ele começa a transbordar para o seu campo eletromagnético, tá? E ainda estou em pesquisa, estou assim, achando, ainda começa pelo achismo, pela intuição, né? Que a gente vai seguindo o caminho. E que as Amazonas consumiam o ouro monatômico, tá? E ele saturava, tipo, enchia o tanque, saturava
transbordava para o campo magnético, que é o que está acontecendo comigo, que já está no meu campo vibracional, e que, de alguma forma, em algum momento, esse ouro que vai se saturar dentro do campo, né, de alguma forma, ele se precipita em pó. E esse é o ouro vibrado das Amazonas. Isso é uma conclusão minha, que ainda não tem provas científicas. Mas eu vou saber daqui para frente. Isso. A Carlota vai escrever para isso na próxima. Em falar nisso, a Carlota vai escrever para a próxima revista, então vai ter matéria na próxima revista de novembro. E, gente, a gente precisa finalizar. Carlota, muito obrigada. Mas antes de mais nada, antes de sair, gente, quem já baixou, vou passar aqui rapidinho a prévia da tá? Tá? Matéria muito importante da nação, da questão da sociedade, da aldeia, na região do Mato Grosso, Marcos Leão, Batarelli, Carol Mar. Tá bem legal, muita matéria importante. E na próxima revista também tem bastante gente já escrevendo, né? Então vai ser bem bacana. Inclusive, Carlota também vai ter matéria dela. Carlota, querida. Trabalhando na matéria. Carlota, querida, agradeço aqui a todos os comentários, com muito carinho, o pessoal aqui te agradecendo, falou, adoro a Carlota, já estou usando os produtos, boa tarde, gente, boa tarde, muita gente bacana veio aqui ver a gente. Hoje a Bruninha não pôde estar aqui com a gente, mas amanhã ela já volta. Amo as barrinhas quilares, são muito energéticas, uso para o treino. Bom, se ela me quiser trabalhando com ela, eu topo. Eu gosto muito das plantas e das combinações. A Fátima Lima acabou de mandar uma mensagem. Faça contato, Fátima. Olá, a gente vai deixar em contato aqui. O Alves, obrigado pela explicação. O Seile aqui também, a Fátima. Amei a live, explicações foram importantes para mim sobre Ziggurat, sobre a fabricação de produtos. Muito legal, gente. Muito obrigada. De verdade, o carinho de vocês aqui é muito bacana com a gente. E a gente vai estar aqui amanhã, meio-dia, como sempre. Então, agradeço e tchau, tchau. Tchau, gente.